rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Saudos, irmãos, com a paz do Senhor. Meu nome é Liliana e eu estou aqui para contar uma história de superação e milagre na minha vida. Em abril de 2010, eu descobri um problema no meu coração, por acaso, assim, e foi algo assim que me chocou muito, porque eu estava estudando, trabalhando, estava no auge da minha vida, assim. E comecei a fazer vários exames e todos os exames confirmavam que eu estava com um problema muito sério no coração e que esse problema poderia me levar à morte. E eu precisava fazer uma cirurgia urgente. Esse problema que eu tenho, ele se chama CIA, é uma comunicação entre as válvulas, explicando melhor. Eu tinha esse problema que eu tenho, chama cardiopatia congênita, que é problema de nascença, como se fosse uma malformação no coração. E eu nasci com 4 furinhos no coração. E era para ter operado desde criança. Só que essa cirurgia não ocorreu, porque a possibilidade de eu sobreviver era muito pouca. Então a minha mãe me entregou nos braços de Deus e pediu que fosse feita a vontade dele. Só que eu fui crescendo, né? Passei a adolescência, a infância, e na minha cabeça eu achei que eu não tinha mais nada. E aí foi um dia que eu fui no médico, né? Exames de rotina, e aí foi onde o médico me contou sobre isso. E aí eu fiz os vários exames e todos diagnosticavam que eu tinha que fazer essa cirurgia. E conforme foi passando o tempo, o meu organismo, eu digo que o meu organismo é meio inteligente, né? Ele arrumou um jeito de funcionar, porque nesses 4 furinhos, ele virou um só, mais ou menos desse tamanho assim, né? Um pouquinho maior do que uma azeitona. E aí meu corpo não usava as válvulas, nunca usou as válvulas, né, de oxigenar o sangue de um lado para o outro. O que ele fazia? Ele jogava o sangue pelo esse buraco e a pressão era muito forte. Conforme ia jogando essa pressão, eu tava destruindo meus 2 pulmões. Então, além de eu estar com problema cardíaco, eu estava perdendo meus 2 pulmões. Se eu não fizesse a cirurgia, daqui a 6 meses, naquela época, 1 ano, eu estaria andando com uma bomba de oxigênio. Mas se eu fizesse a cirurgia, eu poderia morrer na mesa. Então era uma decisão bem difícil. Eu não aceitava isso. Muitas vezes eu orava a Deus e perguntava por que se eu estava na igreja, se eu estava buscando a Deus, se eu estava fazendo tudo certo, assim. E muitas vezes eu dobrava meu joelho e só conseguia chorar. Comecei a perguntar para Deus, então, o que Ele queria que eu fizesse. E aí Ele falou para mim assim, para me buscá-lo. E eu falei assim, só isso? Né? Porque a gente pensa que na verdade era um problema enorme, assim, ao meu ver. Mas para Deus era uma coisa muito pequena. E aí eu comecei muito a buscar a Deus, porque eu estava numa situação que era só eu e Ele, e mais nada. Porque a medicina não podia fazer praticamente quase nada por mim, porque
eles até se questionavam por que é que eu estava viva ainda, né? Fizeram vários exames e assim Deus foi muito bom comigo no decorrer da minha vida. Essa doença ela deixa a pessoa um pouco deformada. Ela tem os dedos deformados, graças a Deus meus dedos são bonitinhos. A pessoa fica com a pele meio esverdeada e eu não tinha isso também. E até os médicos questionavam isso, falavam assim, não deve ser tão grave. Mas os exames mostravam que era grave. Fiz o cateterismo e aí assim, eu vi que Deus foi preparando todas as coisas. Deus me deu a melhor equipe médica. O nome do médico que coordenava aquela equipe se chamava Salvador. E eu achei muito interessante, eu nunca esqueci isso. E eu lembro que o primeiro médico começou a fazer a intervenção comigo, se chamava Davi. E para vocês também terem uma ideia da gravidade, um cateterismo leva em média 40 minutos. O meu durou 2 horas. E aí eu lembro que teve uma enfermeira que falou que eu era muito corajosa, né? Que eu estava enfrentando tudo assim, muito forte, que muita gente desmorona, não aguenta, desiste do tratamento. E aí eu falava que não era eu, era Deus. Eu orava muito para que Deus me curasse, eu não queria passar por aquela cirurgia, porque eu tinha muito medo. E aí eu queria dizer para vocês que a gente pede muito uma coisa para Deus, assim, e eu pedia desesperadamente. E no meu ver, eu achava que um dia eu ia acordar, não ia ter mais nada. Não que Deus não possa fazer isso, mas Ele preparou tudo, assim, Ele me deu uma das melhores equipes médicas. Aí é onde eu pedi para Deus preparar o dia, para que seja o dia que Ele reservasse para mim, porque seria muito mais fácil. Então, esse dia foi dia 14 de fevereiro de 2011. Foi o dia que eu me internei. E no dia seguinte eu fiz a cirurgia. E aí eu lembro também que no dia da cirurgia, eu falei para Deus que eu estava com medo. E aí foi onde Ele me deu uma palavra, que está em Isaías 41:10. E aí Deus falou comigo assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. E aí eu lembro também que minha mãe estava chorando, estava um pouco desesperada. Eu abracei ela e falei assim: mãe, meu Deus falou que eu não vou morrer. Então aí eu fui para aquela cirurgia. Quando eu fui para a mesa, eu estava usando anestesista e aí eu falei assim: deixa eu fazer uma oração. E foi a última coisa que eu fiz naquele momento. Eles me anestesiaram, eu orando. E aí eu acordei uns 2 dias depois da cirurgia, com o médico chamando o meu nome. E aí eu olhei assim para cima e eu falei assim: Deus cumpriu aquilo que Ele me prometeu. Eu fiquei em média quase 15 dias no hospital, ainda internada. E graças a Deus não tive nenhuma complicação. A cirurgia foi feita como um enxerto, né, para cobrir, preencher aquele buraco, né? Foi com enxerto de animal, criado para medicina, porque geralmente quando é mecânico o corpo rejeita. Graças a Deus eu não tive nenhuma rejeição no organismo. No hospital mesmo, depois eu conheci o médico que me operou. E aí ele me contou, esse buraquinho já tinha aumentado mais ainda. E ele falou que olhou lá os meus pulmões. Falou, graças a Deus não precisou mexer. E aquele sonho que eu tinha de Deus me curar sem a cirurgia aconteceu com meus pulmões, graças a Deus. E depois de um tempo eu fui para casa. A recuperação foi muito, muito difícil. Eu fiquei praticamente da cintura para cima inválida. E eram dores terríveis, assim, né? Porque eles serram seu tórax, assim, e depois é grampeado.
e é umas dores assim insuportáveis. Então eu ainda fiquei com a imunidade muito baixa, fiquei com um pouco de anemia. Então a recuperação foi um pouco lenta, assim. Nos próximos 6 meses assim, eu fiquei bem debilitada, mas aos poucos fui retomando minha vida e graças a Deus hoje eu estou aqui para contar essa história, né? Quando eu estava orando a Deus e eu perguntava para Ele o porquê, né? O porquê eu estar passando por isso. E aí Ele me disse que eu não deveria perguntar o porquê, e sim para quê. E há 2 anos eu descobri o para quê de todas essas coisas. Uma delas é para louvar e agradecer o nome do meu Deus, porque sem Ele hoje eu não estaria aqui. Para a medicina eu era um caso perdido, né? E a outra questão, a segunda delas, o para quê que Deus me mostrou, é para mostrar para vocês que para Deus nada é impossível. Eu sei que tem bastante gente com problemas diversos aqui hoje. Às vezes você pode até estar desistindo da sua própria vida porque você acha que não tem mais jeito. E eu, através da minha história, eu quero mostrar para vocês que tem jeito sim. Deus só me pediu 2 coisas: que eu buscasse a Ele. E eu busquei de toda a minha alma. E Ele foi me mostrando o que era para ser feito. Eu sei que às vezes é desesperador. A gente chora, se desespera. Eu perdi muito peso na época também, porque era algo sobrenatural. Os exames, o médico dizia não, tudo dizia não. Mas Deus disse sim. Então, eu quero mostrar para cada um de vocês, seja lá o que você esteja passando, que tem jeito, sabe? Para Deus tudo tem jeito. Eu sei que tem gente que pode estar com problema de saúde, pode ser que tenha gente que tenha algum problema similar ao meu, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. E outra coisa também que eu aprendi a ver a vida com outros olhos. Eu não fico mais aborrecida por coisas tão pequenas, sabe? Às vezes, eu me estressava por coisinhas que, sabe, coisas pequenas, alguém que falou alguma coisa que me chateou. Eu comecei a dar valor para coisas até mais simples. Depois da cirurgia, quando eu tomei banho sozinha, depois de 6 meses, eu chorei no chuveiro, porque para mim aquilo era uma vitória. Poder levantar os meus braços, poder pentear o meu cabelo. E às vezes a gente não dá muita importância para as coisas. E desde esse dia, então, eu agradeço a Deus por eu poder andar, por eu poder falar, por eu não ser cega. Nada para Deus é impossível, sabe? Hoje, agora em fevereiro eu fiz 6 anos de cirurgia. E eu considero como um segundo aniversário, né? Eu comemoro aniversário 2 vezes no ano. E graças a Deus eu voltei a trabalhar, a estudar. Agora no final do ano me formei pela minha segunda formação, que era o que eu sonhava assim desde a minha adolescência, que foi me formar em moda. Já tinha me formado em administração. E eu creio assim que grandes coisas ainda virão vir para minha vida. E essa é um pouco da minha história de superação e um grande milagre que Deus fez na minha vida.